E aí, enfim, se você não tá no clima, quando um não quer, dois não brigam, né? Ou seja, se você não quer, não quer. Quiser seguir em frente. Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões aqui para você. Que Deus te abençoe, que com a graça de Deus, a misericórdia do nosso Senhor, possamos aqui ver as coisas para você e que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus, aleluia. Este é o vídeo bônus, este é o vídeo extra, tá? E para você é um vídeo aqui complementar, que eu também faço previsões, mas acima de tudo conselhos para mudar, para ver o que você pode contornar das situações ruins que caíram lá no vídeo parte 1 e tudo mais, porque eu vou te dizer que tem algumas situações que estão tensas, eu até falei lá no final do vídeo. Você precisa ver muito o vídeo parte 2, o vídeo bônus, né? Porque tem situações tensas que a gente vai precisar ver lá no vídeo, e aqui estou eu, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá. Olha, eu até esqueci de falar lá no vídeo parte 1 que eu passei a mensagem pela metade, já passo aqui, a respeito de filho, que eu falei assim que filho estava escondendo alguma coisa. Aí eu fiquei de dizer o que filho estava escondendo. E acabei não dizendo, né? Bom, mas aqui, e não disse, não é por má intenção, viu? É porque aconteceram, não é nem aconteceram coisas que dificultaram a gravação. Acabou a memória da câmera, aí teve que trocar, e nessa história toda acabei esquecendo, mas enfim. Olha, aqui fala de filho que esconde algum problema de você. Se filho tá com algum problema, ele tá querendo esconder de você. Sabe o que me dá a impressão? Às vezes até pode ser um problema que a pessoa está passando na vida, às vezes pode ser alguma arte que a pessoa fez também, como a gente costuma dizer, e está tentando esconder de você, né? Mas vamos ver aqui os conselhos. Se for criança, provavelmente é alguma arte, viu? Bom, vamos lá. Conselho. O conselho é você procurar persistir com esse filho, se aproximar, não desistir. Diz que esse filho está escondendo alguma coisa, mas diz que cedo ou tarde a casa vai cair, né? Aqui tem até uma torre caindo, ó, se você ver que tá pegando fogo. Essa carta, ela lembra muito a Torre de Babel, né? Quando Deus manda um raio e quebra a torre. E esta carta aqui é uma torre sendo quebrada por um raio, lembra muito a Torre de Babel. Então, essa carta aqui representa que a casa vai cair, ou seja, seu filho está escondendo algum problema de você, você persista, insista, vá se aproximando que você vai descobrir. Só que você tem que ter essa insistência. Tendo essa insistência, que esse filho vai demorar para te falar, ele se abre com você, tá? Mas traz essa energia sim. Essa energia de como se seu filho está escondendo algum problema de você, alguma situação problemática para ele, que principalmente se for filho mais velho, pode ser algum problema que essa pessoa está passando, ela quer esconder. Agora, se for filho mais novo, geralmente é alguma artezinha ali que está escondendo, né? Bom, mas enfim, vamos lá. Fora isso, o que mais? Tem a questão da espiritualidade que eu quero te aconselhar. Lembra daquela situação que eu falei lá no vídeo parte 1 de um espírito? Falei de um espírito para você, viu? Até tirar um conselho aqui espiritual, tá? Conselho espiritual é você procurar renovar as tuas energias, tá? Como eu já falei lá no vídeo parte 1 e falei muito, tem até lá a frase para você escrever lá nos comentários, que já é uma frase que te direciona para o caminho certo a respeito disso, tá? Mas basicamente eu falei na espiritualidade que tem um espírito, né? Eu expliquei muito bem lá no vídeo parte 1, mas tem um espírito que ele tá andando com você, só que não é um espírito bom, que se fosse bom eu falaria, né? É um espírito um pouquinho ruim, né? Que tem energias negativas. Até usei lá o termo encosto,
que é um termo que às vezes a gente usa quando tem um espírito ali que ele fica perseguindo a gente. Mas assim, não é alguém que tende a te prejudicar. Não é alguém que tende a te prejudicar se você fortalecer o teu espiritual, tá? Só é um pouquinho difícil de mandar esse espírito embora. Ele tá aí olhando, te acompanhando por algum motivo, né? Mas fortaleça o teu espiritual que ele não vai te afetar, tá bom? Aí eu até citei alguns possíveis motivos lá no vídeo parte 1, mas aí se você quiser saber mais dessa história, vê lá que lá já está explicado, tá bom? Aqui o grande cerne da sua situação é questão amorosa, viu? Mas vamos lá. Olha, tem a questão da saúde. A questão da saúde eu acredito que é assim, é muito na cara, né? O conselho. Mas vamos lá, porque eu falei lá no vídeo parte 1 que você tinha que tomar cuidado com os dedos. Que é que estava dando para tomar cuidado com os dedos. E olha só, aqui o conselho, ó, é você agir com sabedoria, é você preservar suas forças, guardar suas forças, guardar sua energia, né? Não se expor a essas situações, basicamente o conselho é isso. Mas eu sinto sim, assim, que você vai poder amenizar, mas eu sinto. Às vezes pode ser até cãibra, né? Porque às vezes a gente tem que digitar tanta coisa, a gente que trabalha, que eu trabalho com computador, coisas assim, tem que digitar tantas coisas. Às vezes tem que ficar toda hora mexendo no smartphone ali, digitando, mandando alguma coisa, às vezes cansa os olhos, cansa os dedos. Então só presta mais essa atenção nessa situação, tá? Mas eu não tô vendo nada como muito grave nesse sentido, mas cuida só para ficar o melhor possível, tá bom? Então agora vamos às áreas principais. Área aqui financeira para você diz que você consegue receber apoio, auxílio de alguém, tá? Aqui como conselho, ó, diz para você ser uma pessoa mais severa com os teus gastos, tá? Aqui o que a minha intuição tá falando, toma um pouquinho de cuidado, porque tem alguma coisa que vai surgir de última hora para você ter que dar conta, sabe? Sabe como se você fosse uma pessoa pega de surpresa? Mais para frente, mas é a minha intuição que está falando, porque aqui fala muito que você não está enxergando alguns gastos que você vai precisar ter e de repente ali isso pode te pegar de surpresa. Mas eu lembro sempre que lá no vídeo parte 1 fala muito a favor de se você precisar pedir ajuda para alguma amizade, peça. Porque aqui traz a teu favor que você recebe ajuda de alguma forma financeira. Não é necessariamente dando dinheiro, mas isso eu expliquei lá no vídeo parte 1, mas é que você obtém alguma vantagem que tem ali um viés financeiro. Mas isso eu expliquei lá no vídeo parte 2, se você quiser depois você pode ver, porque aqui está pedindo que você tem que agir com as tuas finanças com pulso firme. Não é tempo para você ficar gastando com luxo, com coisas assim, tá? E diz aqui muito que você vai ter que ter mais gastos do que o que você pensava e que você não tinha em mente. De repente, quando você vê no final do mês, mais ou menos, aquilo te pega um pouco desprevenido, tá? No final do mês, eu digo assim por costume, mas pode ser no começo do mês também, é que a energia tá aqui para a maioria como se fosse para o final do mês, tá? Mas traz essa energia de ser uma pessoa pega um pouco de surpresa por ter que ter gastos que não previa, que você não tinha noção, entendeu? Mas a sua válvula de escape, você tem duas válvulas de escape. A questão de primeiro ter mais pulso firme, não gastar em excesso, não é o mês para fazer coisas e compras por luxo, entendeu? E a segunda é a facilidade de ter o apoio de uma amizade, como eu disse. Então aproveita, tá? E aqui traz muito energia, principalmente de amizade de signos de fogo. Pode ser Áries, pode ser Sagitário, pode ser Leão, tá bom? Mas traz essa energia para você. Enfim. Área aqui para você profissional. Vamos ver se a situação tá profissa para você, né? Você já ouviu essa expressão? A fulana é profissa. Significa, pelo menos aqui na região que eu moro, significa fulano é profissional. Aí se fala abreviado, é a gíria, né? Mas enfim. Área profissional aqui para você. Então, se você já tem trabalho, como eu disse lá no vídeo parte 1, pode surgir uma oportunidade de fazer uma viagem a nível de
assuntos profissionais, tá bom? Mas aqui, do jeito que sai a mensagem no geral, é mais no sentido de você dar prosseguimento às suas coisas. Ah lá, ó. Eu disse que é um tempo assim, eu não vejo um mês de muitas vitórias, né? De muitas conquistas a nível profissional, se você quiser colocar grandes projetos ou coisas assim. Tá falando mais que é um mês para você se organizar, para você estabelecer estratégias, parar para estudar e ver meios ali de ter mais eficiência no trabalho, produtividade, ganhos, lucros, vendas, seja o que for ali com o que você trabalha, tá? Mas traz é um mês bom para você se atualizar, para você estudar, para você adquirir mais experiência para em outros meses ter vitória. Porque assim, eu vejo que é um mês de escadinha, um passo de cada vez, uma escada um degrau da escada por vez. Então é mais nesse sentido, não vejo um grande avanço ainda para você, tá bom? Então tem essa paciência, essa ponderação, porque também aqui já tá nas entrelinhas aqui que você tem que ter uma certa espera, né, para cumprir aí as tuas coisas, para desenvolver os teus projetos. Você consegue desenvolver, mas é aquela coisa está em desenvolvimento e não na conclusão ou no fim, dizendo, né? Mas não há muito o que temer, é só o conselho é mais nesse sentido de ter paciência. Agora, se você está à procura de vaga, então, oportunidades você terá sim. Só que eu já falei lá no vídeo parte 1, repito aqui no vídeo parte 2, que você precisa, é como uma agulha no palheiro, tá? Você tem que caçar bastante, que é uma oportunidade que está mais fechada, no sentido assim, mais oculta, né? Mais difícil de ser encontrada, mas diz que você procurando muito você encontra. E aqui fala muito nesse sentido, né? Porque aqui sai a carta do eremita, que por intuição me vem o seguinte: o eremita ele vai a lugares que ninguém vai. Você já viu que tem eremitas? Eremitas são pessoas que abandonam tudo para seguir às vezes uma vida espiritual, só como se fossem monges, né? E tem eremitas que às vezes moram dentro de uma caverna. Quem mora dentro da caverna, né? Ou seja, para você ir a locais inusitados, onde pessoas pouco vão, entendeu? Mas aqui fala-se de oportunidade, você só tem que ter essa esperteza de caçar bastante, não desanimar, porque é a agulha no palheiro, mas caçando, 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 encontra. Só que não é naquela de vai quando dá, vai quando é possível, não, tem que ir sempre ali e uma hora você alcança o resultado esperado, tá bom? E para isso também tem o horóscopo diário, você pode assistir. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque você pode assistir e fica fácil para você. Assim eu posto horóscopo diário e no horóscopo diário eu falo lá geralmente os dias que estão mais favoráveis ali para você caçar emprego, para você procurar oportunidades, até mesmo se você for chamado para uma entrevista, eu sempre falo lá no horóscopo diário se está favorável aquele dia para entrevista, se não está. Então tudo eu falo por lá, a energia do dia, por isso que as coisas se complementam muito nesse canal, né? Eu não posto nada só por postar. Cada coisa se encaixa com a outra, né? Olha quem eu trouxe aqui de surpresa para você, a minha mãe. Eu sempre comento aqui dela que ela também lê cartas assim como eu. Só que diferente de mim, o que acontece? Eu faço muitas coisas todos os dias, então eu sou muito atarefado, é mais difícil se consultar comigo. Mas a minha mãe está disponível. A minha mãe ela atende todos os dias da semana. Qual é o teu horário, mãe? Das 6 da manhã à meia-noite. Olha, então praticamente o dia inteiro, sem contar que de madrugada tem o meu irmão, né? Também para Isso. atender e outras pessoas. Então, 24 horas, não só a minha mãe, mas outras pessoas também. As pessoas podem se consultar com você como? Através do telefone, WhatsApp, o e-mail também. Tem o chat também, né? E o chat também, isso. Isso. Então são vários modos, você pode conversar inclusive com a minha mãe pelo telefone. Agora, ó, sua primeira consulta é gratuita. Então ela já está te esperando lá no site, o link vai estar aqui na descrição e você pode se consultar com ela, com meu irmão e com outras pessoas que fazem parte
do time de especialistas escolhidos por mim para atender você lá no meu site, tá bom? Te aguardamos lá. Agora vamos para a área amorosa, que a área amorosa tá um pouquinho mais tensa. Vou resumir o babado para você. O babado. Enquanto eu embaralho aqui as cartas de novo, porque estou sentindo de embaralhar de novo para falar de amor. Bom, olha só. O que acontece? Diz que a pessoa amada, vou falar primeiro para quem já se relaciona e quem está conhecendo alguém. Diz que a pessoa amada, ela está sendo influenciada por uma pessoa da família, tá? Até expliquei melhor lá no vídeo parte 1. E essa pessoa quer te cobrar as coisas dentro da relação. Isso está deixando um clima um pouco chato entre vocês, né? E você, a princípio, você adota uma postura mais passiva, né? Fulano tá cobrando. Você adota uma postura mais passiva, sabe? O que eu quero dizer com passivo? Você sendo uma pessoa passiva, no sentido assim de você vai aceitando as coisas, né? Até sem pensar muito, vai aceitando, aceitando, até que chega uma hora que você fala, parou, já meu limite chegou, e ali parece dali adiante, ainda no mês de julho, né? Tudo no mês de julho acontecendo isso, é história para rolar. Aí você decide se distanciar um pouco, né? Decide, e aqui fala realmente que a situação está um pouco crítica, porque parece que você perde um pouco o gosto. Até tem ali um pouquinho de sexo, como eu falei lá no vídeo parte 1, mas é mais naquela vibe de ainda de sendo uma pessoa mais passiva, né? Na relação, de ainda não pôr ali firme o que você pensa, você deixando as coisas levar. Então, mas aí depende de até onde você aguenta, de até onde você quer, porque aqui eu vejo que você está quase para desistir, se não desistir, entendeu? E vamos ver aqui o conselho para você. Então, o conselho aqui diz para você ser uma pessoa bem esperta, não está falando para você terminar essa relação, tá falando para você reavaliar esse relacionamento, tá? Eu acredito assim que essa pessoa dá para melhorar essa pessoa. Dá para melhorar, sabe? No fundo, essa pessoa ela tá sendo um pouco influenciada por uma outra pessoa, que eu falei, a pessoa da família, já expliquei tudo lá certo lá no vídeo parte 1. Tá sendo influenciada por uma outra pessoa e só que eu não vejo necessariamente ruindade. Até mesmo essa pessoa cobrando as coisas de um jeito exaustivo de você, eu não vejo necessariamente ruindade, eu vejo um certo tom de ingenuidade, a pessoa está se deixando influenciar por gente da família, tá? E aqui está falando muito para você, olha, passa a observar mais, não observa só o que está de cara, observa o que está por trás, né? Não observa só ali o que é falado, mas veja nas entrelinhas, para você entender que no fundo a pessoa amada está sendo influenciada. E aqui diz que você com paciência, observando e sabendo lidar com a situação, mas não é de muita atitude, é mais de observação. É só você observar para você conseguir aceitar a situação, porque vem um pouco essa coisa de uma hora você fica uma pessoa inconformada com a situação. Ah, mas como o fulano está me cobrando isso, e que as coisas assim, e tudo mais. Então é mais no sentido, olha, para observar o que está por trás, que assim você vai conseguir segurar mais essa barra e aos poucos ir conduzindo esse relacionamento, porque no fundo essa pessoa ela está sendo influenciável, uma pessoa influenciada, entendeu? Então, você tem que ter essa postura, você tem que ter esse comportamento, senão a coisa não vai, senão você vai desistir de uma relação que ainda dá para você persistir. Porque o conselho não é você desistir da pessoa. O conselho é você observar as coisas a fundo para entender melhor elas, a ponto de entender que ainda dá para lutar por essa relação. Eu não vou dizer aqui que as cartas estão aconselhando que é para você lutar por essa relação, porque essa relação ela vai ter longa data de vida, é a relação da tua vida e coisas assim. Porque às vezes, quando sai o conselho para a pessoa ainda persistir, é porque às vezes você ainda tem uma história com essa pessoa.
E se você desistir para já, depois você vai ficar com aquela coisa nos pensamentos e nos sentimentos, não vai conseguir se libertar dessa energia. Então ainda é uma coisa pela qual você precisa passar, entendeu? Eu ainda não vejo, por enquanto, muita alegria e muita felicidade entre vocês, mas vejo que aos poucos você vai perceber que existe um certo ponto de ingenuidade nessa outra pessoa e dá para você ir trabalhando isso, tentando melhorar a relação a partir disso, né? Ou seja, sabendo que a pessoa é ingênua, passe a fazer um esforço ali para tentar abrir os olhos da pessoa, né? E aí vai da sua artimanha, aí vai do teu jeito, aí vai da tua sabedoria, e aí precisa muito de Deus na tua cabeça, no teu coração para te guiar, tá bom? Agora, se você. Isso é para quem se relaciona e quem está conhecendo alguém. Só que eu tenho só um alerta especial para você que está conhecendo alguém, que está conhecendo essa pessoa que é um pouco insistente. Não tenta firmar relacionamento sério para já, tá? Aqui fala assim que é um pouco de dor de cabeça. Você primeiro tem que conhecer mais essa pessoa e aos poucos ir vendo ali a essência dela e tentando trabalhar a relação. Porque essa pessoa também ela tá um pouco difícil. Então não é tempo para você já querer por isso, você já querer aí juntar as malas, as trouxas, né? Juntar os sapatos. Enfim, não é tempo para isso. É isso que a carta está dizendo para você. Não atropele as coisas, porque ainda você tem outros pontos a trabalhar antes de conseguir aproximar mais vocês, tá bom? E eu lembro aqui para você, porque eu não estou vendo ainda a felicidade a curto prazo. Então eu não estou prometendo para você, um dia essa relação vai ser muito boa e você vai se como é que eu posso dizer? Você vai se orgulhar. Essa é a palavra, você vai se orgulhar. Não é bem isso, aqui está falando que você ainda tem uma experiência. Pode ser que no próximo mês eu veja muitas coisas boas entre vocês. Mas aqui dá para ver uma coisa boa, que é justamente que a pessoa, ela, ela não é uma pessoa ruim, mas ela está sendo influenciada. E você tem que saber lidar com essa situação, saber lidar com essa questão, tá? E tentando abrir os olhos dessa pessoa, ok? Agora, se você não tem alguém, agora eu parto para quem não tem alguém. Se você não tem alguém, então, foi o que eu falei lá no vídeo parte 1. Você pode conhecer alguém sim, aqui fala de você conhecendo alguém, que não é uma pessoa ali que você vai se interessar de primeiro momento, né? Diz assim que essa pessoa pode ter um comportamento um pouco bruto, indelicado, né? Quando eu digo bruto e indelicado, às vezes, por exemplo, pode ser o jeito que a pessoa chega em você, né? Eu lembrei, falando de bruto e indelicado, eu lembrei daquela época o cantor, o MC, né? MC Biel, que ele ficou muito famoso, porque ele deu uma cantada em uma repórter, que ele falava assim, ele falava mais ou menos assim, vou te quebrar, vem, se eu te pego, vou te quebrar, uma coisa assim. Então, um linguajar um pouco pesado, né? E quando eu olhei para isso, eu lembrei um pouquinho disso. Não que vai ser necessariamente desse jeito com você, mas é só para você entender. Às vezes a agressividade é no jeito da pessoa chegar, ou às vezes a pessoa pode ser aquela pessoa mais bronca, né? Mais bruto, rústico e sistemático, como a gente costuma falar, né? Mas essa coisa não vai te agradar muito, né? Você vai ver ali que é uma pessoa que a princípio não tem muita compatibilidade. Então, ou seja, aparece alguém, até tem alguém ali que quer forçar um pouco as coisas com você, mas eu vejo que você não está muito no clima com essa pessoa, né? E aí, enfim, se você não está no clima, quando um não quer, dois não brigam, né? Ou seja, se você não quer, não quer, quiser seguir em frente. Aqui está falando assim para você, agora o conselho, porque uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que se aconselha aqui. É você não descartar a pessoa muito rápido, porque tem coisas boas nessa pessoa que você pode descobrir. Só que não promete felicidade também. Só diz assim que às vezes é melhor você esperar um pouquinho para ter certeza do que às vezes já por fim um basta em alguma coisa que depois lá na frente você vai falar, será que não poderia ter dado certo?
Sabe aquela coisa de às vezes se arrepender pelo que não fez? Às vezes é melhor você fazer e se arrepender do que não fazer e não se arrepender? Mas repara que eu falei às vezes, viu? Não é sempre. E no caso aqui, não diz para você começar a namorar ou tentar realmente, mas diz assim para você não descartar muito rápido, para você não ficar depois com essa coisa na cabeça, né? Diz para você ir dando uma olhadinha, uma sondada melhor na pessoa, para você ter mais certeza ali daquilo que você quer, tá bom? Mas ainda assim, alguma coisa muito feliz, muito alegre, muito interessante, isso eu ainda não estou vendo, só estou vendo essa situação para você. Bom, estas são as previsões. Que Deus te abençoe. Eu desejo tudo de bom na tua vida, que o mês de julho possa ser melhor do que o mês de junho, que o mês de agosto possa ser ainda melhor do que o mês de julho, que cada vez sua vida esteja cada vez melhor, tá bom? Com a graça de Deus. Então siga os conselhos e até a próxima. Lembre-se que tem o vídeo parte 2, tá? O link tá aqui na descrição. Pode clicar aqui que você já vai para lá, o vídeo já tá gravado para você assistir, então você vê tudo certinho, tá bom? E ficar sabendo mais coisas aí que ocorrerão no teu mês de julho. Que Deus te abençoe e até a próxima. Lembre-se que você sempre tem que conferir os seus outros signos, porque não somos um signo só. Então você tem que ver a energia principal, cruzando as informações do signo, e aí você vai saber o que realmente vai acontecer na tua vida, porque você não é um signo só, tá bom? Bênçãos, alma querida, alma bendita.